Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o quarto domingo do Advento. A título de informação litúrgica, quero te recordar que nós celebraremos na manhã deste domingo a celebração do quarto domingo do Advento. Mas já nas vésperas, ou seja, depois dali 4 da tarde em diante, já começamos a vivenciar o Natal, onde nós temos 4 celebrações litúrgicas: a missa da véspera de Natal, a missa da noite de Natal, a missa da aurora e a missa do dia de Natal, tá bom? Inclusive, os vídeos sobre a missa de Natal do Senhor, que é a missa que nós celebramos no domingo à noite, já foram ao ar aqui no canal no último sábado. Dá uma pesquisada aí no canal que você vai encontrar eles rapidamente, tá certo? Mas vamos juntos ver a primeira leitura do domingo, pela manhã no caso, que diz assim, está lá em 2 Samuel capítulo 7 e fala: Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas nessa mesma noite a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio do meio das ovelhas para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo, como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegares ao fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a tua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um texto, que poucas vezes é lido pela gente, que se encontra lá nos livros de Samuel, e por isso eu quero te contextualizar um pouco sobre a vida do rei Davi. Ora, o rei Davi, ele teve que fugir para as cavernas justamente porque ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E agora, ele na verdade, ele tem um lugar. Por isso que o versículo 1 começa falando que o rei Davi estava instalado já em sua casa. Deus já tinha tirado essa perseguição, já tinha tirado esse medo todo ao redor dele. Inclusive, o versículo ainda fala, O Senhor deu a paz e livrou de todos os seus inimigos. E aí, o rei Davi, diante desse contexto, ele vai fazer uma frase, ele vai falar algo, ao profeta Natã. Veja bem, eu resido num palácio, mas a arca de Deus está numa tenda. O que era a arca de Deus, para você poder entender? Amados irmãos e irmãs, Deus suscitou no coração do povo que ele precisava ser manifesto de modo muito concreto naquele tempo. E aí o pessoal começava a caminhar junto deles, junto com eles, com as tábuas de pedra dos 10 mandamentos que foi dado a Moisés, também com a parte do maná do deserto, ok? E também com o cajado de Arão. Tudo isso dentro de um recipiente, enfim, não vou especificar como é que seria tudo, mas na internet tem até imagens do que seria a Arca da Aliança. Seria algo muito similar, embora tenha as suas grandes diferenças, à Eucaristia. A grande diferença é que a Eucaristia não é uma simbologia, não é uma representação, é o próprio Cristo. Mas, digamos que no contexto do Antigo Testamento, teria honrarias similares, ao que a gente pensa mais ou menos da Eucaristia. E aí, o profeta, Davi, o rei Davi, ele começa a ficar inquieto. Olha, eu tenho uma casa muito boa, eu moro num palácio, e a tenda de Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus fala conosco, é numa tenda. A Arca da Aliança fica ali, que pobreza. E aí, o rei Davi começa a dizer, Natã primeiramente responde:
Faz tudo o que você está pensando. Faz aquilo que você tem vontade, aquilo que está no teu coração. Deus está contigo. Mas aí, o próprio Deus fala ao coração de Natan. Diga a Davi, né? Por acaso é ele que vai construir uma casa onde eu vou habitar? Ou seja, ele está querendo mandar em mim? Ele está se achando agora tão dono do mundo, digamos assim, que ele diz aonde é que eu vou habitar, onde é que será a minha casa, ele que quer fazer tudo. Ou seja, Deus começa a dizer em outras palavras para Davi, você está se sentindo tão seguro, tão cheio de si agora, porque a sua vida está em paz, que você agora está querendo inclusive mandar em Deus. Mas quem manda é Deus. Quem está no controle é Deus. Quem faz o que quer é Deus. Ele é que tem a mão de providência em nossa vida. E aí, nesse momento, né, o próprio Deus vai falando agora, fazendo uma recordação. Ele vai começar a dizer, foi eu que te tirei do pastoreio do meio das ovelhas, quando Deus chamou então Davi. Ele começa a lembrar, fazer literalmente com que Davi volte ao primeiro amor. Lembre de onde Deus te tirou. Eu tirei do meio das ovelhas, para que você pudesse agora pastorear o povo de Israel. E aí Deus começa a lembrar, eu estive contigo, né? Eu te libertei dos teus inimigos, eu fiz teu nome crescer. Deus começa fazendo aquilo que o Papa Francisco fala, e eu sou apaixonado por essa expressão, a chamada teologia da memória. Recordar aquilo que Deus fez, para que Davi não esqueça de onde ele saiu. E aí eu já quero abrir esse parêntese para comentar, acho que um dos grandes defeitos nossos é esquecer de onde a gente saiu. Tem aquela frase que o povo diz, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? É porque quando a gente recebe poder muitas vezes, a gente esquece de onde a gente saiu. E aí eu vou começando a conhecer as misérias daquela pessoa. Sempre que nós esquecemos de onde nós saímos, nós começamos, infelizmente, amados irmãos e irmãs, a perder a nossa essência, a ir para caminhos errados. A gente não pode esquecer nem de onde eu saí, nem também do que Deus fez por mim. Isso é teologia da memória, é ver Deus dentro da minha história. E aí depois, no versículo 10, Deus faz uma promessa. Eu vou preparar um lugar para o meu povo. E aí eu farei de tal modo em que eles vão ter paz, eles não vão ser mais inquietados. Ninguém mais vai fazer eles sofrer. Eu vou cuidar de tudo. É o próprio Deus que fala isso. Ou seja, não é o rei Davi que vai precisar construir casa, mas é o próprio Deus. Ele vai inclusive dizer no versículo 12, quando chegar no fim dos teus dias, depois de você, eu vou suscitar um filho teu, ou seja, alguém da tua própria linhagem genealógica, da tua família, da tua corrente sanguínea ali, né, dos filhos e etc. E assim eu vou confirmar a sua realeza. Ele será para mim como filho, e é que a gente automaticamente vê a dinâmica de Cristo, porque Jesus é o próprio Filho de Deus, e tua casa e teu reino vão, literalmente, existir para sempre. Ele será estável, esse reino. Amados irmãos e irmãs, por que nós estamos vendo esse texto aqui dentro do contexto do Advento? Ora, quarto domingo de Advento, já estamos a um passo do Natal. E nesse ano especialmente, a missa do Advento vem pela manhã e já à tarde começamos a ver a missa da véspera do Natal. E aí começa então a gente sentir agora o gosto do Natal. A olhar mais uma vez aquilo que Deus prometeu, que da linhagem davídica viria um rei. Deus que gerou esperança. É olhar para o Natal e ver que Deus cumpriu o que ele prometeu. De fato, veio alguém que veio literalmente trazer paz ao nosso coração, porque ele é a paz. Estabelecer o seu reinado, porque ele é rei. E é olhar para essa dinâmica que eu vou começando a ver o cuidado de Deus. Deus sempre prometeu e cumpriu. Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou sozinhos. Em meio a um mundo, amados irmãos e irmãs, de tanto poder, de tanta riqueza, como também naquele tempo já acontecia, Deus honrou sua promessa e ele permanece honrando cada um de nós. Eu posso começar a pensar, quando aqui fala que Deus falou que ia construir uma casa, eu quero te fazer uma reflexão, uma linhagem mais espiritual do texto. Enxergar Cristo como essa casa onde nós podemos habitar. Ou seja, adentrar no coração de Jesus. Começar a perceber que em Cristo eu encontro paz. Em Cristo eu encontro alento. Em Cristo eu encontro sentido na minha vida. Em Cristo eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. E não tem coisa melhor, eu sei que você sabe disso muito bem, do que a gente poder dormir com a consciência tranquila. Quando nós estamos em Jesus, eu consigo dormir com a consciência tranquila. Porque eu acordo sabendo, Ele está no controle. Eu vou dormir sabendo, Ele está no comando. Eu vou entendendo, Ele não me deixa só, eu não estou abandonado, eu não sou órfão.
Então, são essas reflexões que começam a permear a nossa mente, amados irmãos e irmãs, que a fé em Jesus Cristo começa a trazer paz ao nosso coração. E olhar para o Natal também traz essa reflexão para a gente. Deus nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele quis se encarnar no ventre da Virgem Maria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para poder mostrar de modo ainda mais claro: eu te amo. E o meu amor é concreto, ele não é abstrato. Ele se concretizou ao ponto de se entregar um dia na cruz por cada um de nós. Essa é a nossa fé. Por isso, à luz dessa leitura, animemos ainda mais o nosso coração para o Natal. E reflitamos, né? Em Jesus, esse reino estável começou a existir. Nós já estamos vivenciando o reinado de Cristo. Talvez eu não veja, porque eu vejo muitas atrocidades no mundo, mas Ele está no controle. Ele está reinando. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!